Campina Grande, segunda-feira, 16 de março. Estamos no meio do mês de março praticamente, como os dias estão acontecendo veloz e rapidamente. Outra vez o programa Opção para a Vida convida você a continuar conosco nesse começo de dia, início de semana, com seu coração aberto e receptivo para ouvir a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior dentro de instantes. Portanto, continue com seu coração aberto e receptivo para receber esta palavra. E você ainda ouvirá ao término deste programa um dos cantores do ministério da LPC. Continue conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Mateus capítulo 6, no versículo de número 22, Mateus 6, 22, nos diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E como eu disse a vocês, eu confesso que a última pastoral ainda reverbera no meu coração. Nela nós falamos sobre os detalhes que nos impedem. Eu argumentei baseado no texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Porém, nessa manhã eu queria mais uma vez voltar à temática, porque é pertinente. É pertinente o assunto e o apelo para que nós, a igreja, desenvolva a unidade tão requerida por Deus e que abençoa tanto a igreja como a cada um dos crentes. E por que insistir nesse assunto? Eu acho que é porque é fácil demais cada um de nós perdermos o horizonte quando paramos para analisar cada grão de areia no nosso caminho. E eu tenho observado na nossa caminhada cristã, por vezes, estagnada, não por falta de esforço, mas por excesso no foco naquilo que é periférico. Eu estava pensando, que exemplo eu posso dar nessa ideia que eu quero dizer aqui? Eu vou usar um exemplo nosso, o que envolve a nós. Ano passado, a minha filha, ela participou do projeto missionário. Esse ano não pôde por causa da escola, ela estava inscrita. Mas eu lembro que ano passado, me ligaram e mandaram imagens para mim do ônibus que transportava os projetistas, que não tinha ido pela BR-230, que normalmente se iria pela BR-230. Foram desviando por dentro para chegar em Parnamirim e mandaram também uma foto com um ônibus lotado de colchões. Bom, não sei se os irmãos se lembram, mas na consciência cristã eu fui o responsável pela segurança, que incluía detalhes daquilo que pode, por exemplo, se incendiar, pegar fogo. A gente tinha que fazer tudo aquilo que o bombeiro, dentro das normas técnicas, exigia da consciência cristã. Aquele carpete que você via lá na FELIC, ele estava revestido com um retardante de fogo, que o bombeiro exige um retardante de fogo. E quando eu vi o ônibus, eu disse, rapaz, aí é um bolo recheado para uma tragédia. Por que não foram pela 230? Porque o ônibus estava irregular. Bom, as mães mandaram suas mensagens para mim, e que de fato deveria não só mandar mensagem, mas talvez ir até lá e resgatar esses meninos e essas meninas.
Mas a gente tem um costume de, não, mas é para a obra, não sei o quê, e Deus está protegendo, e Deus aquilo e outro, né? O que é que eu poderia fazer diante de uma situação como essa? Ter ido lá, pegado minha filha, denunciado, e disse, pronto, acaba aqui o projeto. Mas isso é um detalhe. De fato, o que é maior era a obra. E graças a Deus a obra foi feita. Passou mais um ano, teve mais 2 projetos. Vai continuar tendo um projeto. Mas você percebeu que eu poderia, por exemplo, me intrigar de Jairo? Não quero mais conversa com Dom. Porque eu peguei nesse detalhe aqui que eu vi. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, o senhor não fez nada de que fiz? Fiz, eu conversei com o Jairo, eu conversei com o Wendel, eu conversei com o presidente, eu falei com algumas pessoas. Teve uma reunião, só por causa do que eu falei, fizeram uma reunião lá, convocado uma reunião, porque eu não deixei passar em branco essa falta de responsabilidade. Entretanto, eu não me apeguei a esse detalhe para desmanchar a obra do Senhor. Com esse exemplo, você conectou aí a ideia de que nós nos apegamos a detalhe e inflamamos o nosso coração contra o outro? Eu vi um detalhe aqui que eu não gostei. É agora. Nem você cresce, nem a obra vai para frente, e fica esse sentimento de rivalidade, às vezes de intriga, de rancor, por resto da vida. Acabamos sozinhos. Porque mesmo eu observando o detalhe, que esse detalhe a gente pode dizer que era crucial, sim. Mas e eu? E eu? Não erro não? Eu não cometo erro não? Sou perfeito, sou Cristo? E aí quando nós avaliamos aqueles que são tão criteriosos no erro dos outros, quando se coloca um espelho, se percebe que é mais falho. Nós criamos, irmãos, caminhos cheios de labirinto, onde cada tijolo ou pedra colocada para caminhar é apenas feito de opiniões próprias, tradições rígidas, debates estéreis, que no fim das contas não possuem o poder de transformar um único coração. Jesus disse que a igreja era a luz do mundo. A luz do mundo, ou seja, a igreja deve ser um farol que brilha em meio à escuridão e guia os perdidos para um porto seguro, para a calmaria. Entretanto, o que nós vemos é um farol se transformar em um espelho que reflete apenas os próprios interesses e vaidades. E não funciona. Nunca vai funcionar, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, o meu convite nessa pastoral é para que eu e você, cada um de nós, deixemos as disputas para servir mais. Eu não sei se os irmãos lembram que quando a gente estava no projeto do México, houve, dentro da ideia que nós estabelecemos, o que a gente fez, a gente percebeu que era uma disputa familiar com o pastor Jackson. E eu lembro que o pastor Bolso disse, pode resolver, pedi ao conselho de alguns presbíteros. Mas quando eu fui para a aliança disse assim, não Júnior, não pode desfazer não, tem que deixar lá, do jeito que está lá, não pode desfazer não. Vocês lembram que Jackson adoeceu? Teve que vir para o Brasil doente?
E a decisão que nós tomamos em tirar Jackson e o pastor Sérgio de perto de Rafael e começar um novo trabalho. Vocês sabiam que eu fui para o conselho de pastores? O presidente mandou ir para o conselho de pastores. Quando eu estava em Ouro Preto, no concílio, eu fui para o conselho de pastores para responder por que a igreja do Calvário tinha tomado aquela decisão. E eu respondi. Sabe o que aconteceu no meu coração? Fiquei magoado. Por tantas vezes que eu expliquei, ainda fui para o conselho de pastores. O que eu poderia fazer? Eu não quero também mais conversa não. Interessante, quando chegou na Espanha, aí Jairo disse assim: Júnior, o pastor Ismael vai chegar. Eu disse: Jairo, eu quero ir buscar ele. E aí eu fui, aí o pastor Edivaldo, que vai estar aqui dia 22, viu? O pastor Edivaldo vai estar aqui, primeira mão para os irmãos. Ele está aqui na Paraíba, vai vir pregar aqui, o pastor lá de Vila Real. Aí ele disse: Júnior, leva o carro, porque de Vila Real para Valência é 40 minutos. E eu gosto de dirigir, quando estou em alguns países, né? Eu realizei mais um sonho, eu disse: vou na hora. Fui buscar ele. Quando chegou lá, que eu vi o pastor Ismael e ele me viu, parecia que nada tinha acontecido. Por quê, irmãos? Porque eu não me apeguei ao detalhe. Estão entendendo? Tirei foto, fiz um vídeo. Eu levei até o microfone para fazer um vídeo dele, para publicar no vídeo dele. E nós estivemos ali aqueles 3 dias com o presidente da denominação, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eu não me apeguei ao detalhe. O que é mais importante é o quê? O reino. O que é mais importante é o quê? A obra. E eu tenho certeza que essa atitude, ela curou meu coração. Ela estabeleceu no meu coração uma paz, um alívio, que eu pude continuar a caminhar e a dizer, tanto ao pastor Ismael como a Jairo: eis-me aqui. Eis-me aqui. E que o que aconteceu no México não parou a obra, porque eu estava na Espanha com outro casal, como os irmãos já sabem do projeto da Espanha. Mas se eu me apegasse ao detalhe, a gente não conseguiria fazer a obra, a gente não conseguiria se envolver, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Eu vou dizer outro segredo para vocês aqui, fica só entre nós, embora esteja sendo transmitido. Ano passado, na consciência cristã do ano passado, eu estava responsável apenas pelo estacionamento e pela refeição, apenas. Aí, para organizar as refeições, você tem os coordenadores e as suas equipes que vão jantar ou almoçar. E eu tinha que fazer a contagem para estabelecer que a cozinheira fizesse o tanto de comida que desse naquele dia. Era uma logística gigantesca. No arquivo do Excel que eu estava trabalhando, a tabela, você tem um Excel e embaixo tem algumas abas. A aba daqui era o quantitativo do ano passado. E a aba daqui era o quantitativo que eu fiz, que eu levantei. 6h30 da manhã, o pastor Júnior, manda aí o levantamento. Aí eu mandei. Quando eu mandei o levantamento, ele abriu a primeira aba, que era do ano passado. Ele ligou para mim com 2 quentes e um fervendo. Rapaz, há tanto tempo já a gente trabalhando, você está mandando a mesma coisa, você não fez o levantamento e tal. Eu estava tomando banho e ia tomar café ainda. Certo, eu vou ver. Naquela ligação, o meu coração se encolerizou. Eu podia dizer assim: homem, pega a tua coisa, pega isso aí e faz do jeito que tu quer. Isso é o coração humano, não é? Bom, respirei, orei ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu fiz o trabalho, eu tenho consciência que eu fiz. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí tomei banho, quando fui tomar café, abri o computador e vi que ele não tinha visto a outra aba. Aí eu liguei para ele. Disse: pastor, abra a outra aba que está do lado dessa que o senhor abriu. Ele abriu. Mas daquele detalhe, daquela fala comigo, eu poderia dizer muito bem isso.
fica aí com a tua obra, fica aí com isso aí, e eu não quero mais participar disso. Eu não me apeguei ao quê? Ao detalhe. Que alguém poderia, por exemplo, minha esposa poderia dizer assim: Júnior, isso foi muito grave. Meu filho poderia chegar e dizer: papai, isso foi muito grave o que ele fez. Está entendendo, meus irmãos? Era isso que eu queria conversar com vocês essa manhã. É isso que eu queria conscientizar todos nós nesta manhã. Eu posso, em algum momento, ter me apegado a um detalhe, que até hoje esse detalhe está reverberando no meu coração, mas que eu preciso consertar. Porque a obra é maior. Então, meu convite nessa pastoral é para que cada um de nós deixemos as disputas para servir mais. Porque onde existe o desejo de ser mais do que o outro, o Espírito Santo se retrai. Apelo para o menos eu, para que seja mais corpo. A igreja definitivamente precisa de braços que se entrelaçam, do que dedos que apontam. Não é um clichê, mas é a verdade. O foco é Jesus e a sua igreja. Amém? O seu corpo, não nós. Então não permitamos, irmãos, que as minúcias da religiosidade nos roubem a alegria da salvação. Nos roubem a alegria de servir. O que nos une é infinitamente mais robusto, mais poderoso do que qualquer detalhe que tente nos separar. Que o nosso olhar se volte para o próximo, pois é ali que o Evangelho se torna visível. Nós só nos damos bem uns com os outros, porque nós ignoramos os detalhes. Mas se você continuar a se apegar aos detalhes, você não vai se dar bem com absolutamente ninguém. Talvez nem com você mesmo. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar aos nossos corações através da Tua palavra e de um assunto como esse, em que insistentemente a nossa mente e o nosso coração tenta nos roubar a bênção, a unidade, a comunhão, por causa dos detalhes. Nós sofremos, mas nós superamos em Cristo Jesus, louvado seja o Teu nome. Portanto, continua, Senhor, a ministrar os nossos corações. Quebra, Senhor Deus, todas as barreiras. Quebra todos os muros criados em nosso coração contra o outro. Nós não temos absolutamente nada do que requerer, porque aquilo que era necessário o Senhor já fez na cruz do Calvário. Toma a nossa vida e nosso ministério em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de convidar aqui minha esposa, que ela viesse aqui à frente. Antes eu queria ler um texto aqui com os irmãos e as irmãs. O texto está lá em Provérbios 31, 30, né? Texto conhecido. Provérbios 31, 30. Hoje é considerado de forma internacional o Dia das Mulheres. No Provérbios 31, 30, o sábio disse assim: enganosa é a graça e vã a formosura,
Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E, minha irmã, nessa manhã, talvez você tenha chegado aqui hoje, não é? Sentindo-se invisível, às vezes sobrecarregada. Talvez ache que o seu papel na igreja ou o seu papel no lar é pequeno. Eu queria dizer nesse dia para você, Deus não desperdiça nenhuma das suas lágrimas e valoriza cada semente que você planta. Nós nos encontramos aqui às vezes com as mulheres no Desperta Débora, trabalho tão importante de oração para com os filhos, mulheres de joelhos, filhos de pé, ou mães de joelhos, filhos de pé. Essa realidade, ela reverbera nas suas vidas, irmãs. Eu tenho sempre dito aqui, e é verdade também, o que nos sustenta como igreja são os seus joelhos e a oração. Então nesse dia, nós não apenas queremos parabenizar todos vocês, irmãs, mas nós queremos honrar vocês, proteger vocês e agradecer a Deus por serem o reflexo da doçura e da firmeza do Senhor em nosso meio. Vocês são a poesia de Deus em movimento. Que o Senhor as abençoe, as guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e que vocês sejam uma bênção sempre na casa do Senhor. Eu agradeço a sua compreensão e esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus quiser. Parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi a tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto,
Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor.